Olá, que bom que você está acessando o nosso vídeo. Eu sou o pastor Humberto Costa, da Igreja Presbiteriana Rio de Vida, em Taguatinga, Distrito Federal. Desejo que esse vídeo seja uma bênção para a sua vida, uma bênção para a vida da sua própria família. Aliás, é de bênção que o Brasil está precisando nesse momento. Não se fala de outra coisa a não ser desta pandemia. E até ficamos pensando, o que está acontecendo com o mundo? Por que esta pandemia? Hoje mesmo, indo aqui a um comércio local muito próximo de minha casa, é assustador você perceber uma rua sempre cheia de pessoas e de repente nenhuma pessoa na rua. E as pessoas mandando vídeo uns para as outras, desejando bênção, livramento, tudo isso realmente é muito bom realmente que aconteça. Mas a questão é essa, o que Deus está fazendo em relação a isso? Exatamente agora, qual é a ação de Deus em relação a esta grande crise que o Brasil e o mundo, mas estamos focando aqui no Brasil, realmente estão passando? Será que Deus está presenciando o que está acontecendo? Com certeza sim. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus não se surpreende com nada que acontece. Ele está diante da própria história dos homens. E Ele tem poder para, com um sopro, destruir completamente esta pandemia. Mas calma lá, vamos pensar com um pouco mais de calma sobre isso. Deus pode fazer todas as coisas? É lógico que Ele pode fazer. Deus é um Deus todo-poderoso, conforme dissemos. Eu quero convidar você a retornar ao tempo, chegar no ano 1400 a.C., lá no Egito, quando o povo de Deus estava sendo escravizado e estava em vias de sair do Egito, e Faraó não permitia, e Deus teve que mandar então aquelas 10 pragas. Esse é um fato muito conhecido, temos filmes, novelas, Bíblia, livros tratando sobre isso. Êxodo capítulo 8, versículos de 1 a 15, tem uma informação que eu acho muito interessante. Estamos na segunda praga, que é a praga das rãs. Então, naquela situação, Faraó chama Moisés e fala: Moisés, roga a teu Deus para que tire aqui as pragas da minha terra. Roga a teu Deus, porque está insuportável. É interessante notar isso, porque há pessoas que gostam de pedir oração. É o filho que procura a mãe: mãe, ora por mim porque vou fazer um concurso. Pai, ora por mim que eu estou assim em vias de arranjar emprego. E o marido fala: mulher, ora por mim, pede na tua igreja para que orem por mim. As pessoas sempre pedem oração. E aqui Faraó está pedindo oração para o próprio Moisés. Gente, não é só pedir oração, nós temos que ter também uma vida de compromisso com Deus. Aí Moisés fala assim: tá bom, Faraó, eu vou falar com Deus, eu sei que Ele vai nos ouvir, me responde só uma coisa: quando você quer que as rãs saiam do Egito? E Faraó surpreende. Ao invés de dizer assim: eu quero que essas rãs saiam agora daqui, não. Sabe o que ele fala? Ele fala: amanhã eu quero que as rãs saiam do Egito. Faraó, por que ele falou amanhã? Nós sempre estamos adiando para depois algumas decisões, principalmente aquela decisão mais importante, que é o encontro pessoal com o Senhor Jesus. Faraó certamente imaginava que mais um dia com as rãs não faria mal nenhum. Mais um dia com as rãs. As pessoas passam a vida toda na convivência com o mal e com o pecado. A Bíblia fala em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não convivam com o pecado, mas livre-se do pecado, tendo esse encontro pessoal com Jesus. E Faraó também, talvez ele falou amanhã, porque ele ia buscar alguns recursos, algum modo pessoal de solucionar aquilo. Chama, portanto, os magos, e os magos vieram e complicaram a vida de Faraó, porque eles aumentaram o número de rãs que estavam sobre o Egito. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você precisa pensar seriamente sobre isso. Não há meios, não há atalhos. Para o céu só há um caminho, e esse caminho realmente é Jesus. Na conclusão desse texto, Faraó vai mais adiante no seu endurecimento. Ele percebendo, versículo 15, percebendo que havia alívio, ele endureceu o coração e não permitiu que o povo saísse do Egito. Meus irmãos, meus amigos, quantas vezes nós percebemos que a crise passou e nós voltamos atrás e não cumprimos aqueles compromissos assumidos com Deus? Como é bom ver na televisão apartamentos todos cantando músicas para louvar a Deus e tal, glorificar a Deus. Isso é muito bom. Mas por que isso acontece numa hora realmente de crise? A Bíblia fala em Provérbios 28:14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá realmente no mal. Os amanhãs de Faraó foram terríveis. Por exemplo, foi a praga dos piolhos, das moscas, pestes, úlceras, chuvas de pedras, gafanhoto, trevas e a morte dos primogênitos. E esses amanhãs, eles se concluem exatamente com a sua morte no mar, quando estava perseguindo o povo de Deus. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que o Brasil está passando por uma pandemia? Será que Deus não quer corrigir essa nação? Será que Deus não quer que essa nação esteja mais apta a louvar o seu nome? Por que Deus está fazendo com que o Brasil passe por essa crise? Será a nossa injustiça social, os nossos pecados sociais? Então, gostamos de receber bênção de Deus, clamamos por bênçãos, mandamos mensagens sobre bênçãos, mas não estamos preocupados também em ter uma vida de obediência diante de Deus. Então, esta praga que está acontecendo com o Brasil, esta pandemia, pode ser consequência do próprio pecado do povo, e Deus quer que nós nos arrependamos e estejamos em ordem e em paz com Ele. O último capítulo de 2 Samuel informa que Davi erigiu um altar para Deus, para que Deus cessasse a praga diante do povo. Não queira somente bênçãos da parte de Deus, desconectada de uma vida de comunhão e dependência dEle. Faça isso e temos certeza que Deus vai abençoar a sua vida e abençoar o nosso país. Deus te abençoe cada dia mais. Um abraço.